Como estruturar uma empresa criada para vencer? Hoje, o conteúdo é extremamente focado na estrutura de uma empresa resiliente e lucrativa. Eu quero ensinar vocês como vocês vão conseguir vencer dentro do mercado. Eu vou explicar cada tópico aqui com exemplos práticos e claros para que você não falhe, como a maioria das empresas falham nos 5 primeiros anos. Quem sou eu? Natália Azevedo, 20 anos de experiência estruturando processos dentro de empresas no detalhinho, tendo como foco 3 principais pilares: processo, pessoa e ecossistema com múltiplas fontes de renda. Agora eu fico perguntando, por que será que a maioria das empresas elas falham antes de completar 5 anos? Vocês sabem me dizer por quê? Eu sei. A falta de estrutura sólida, planejamento de fato estratégico, analisar o mercado e ter um foco consistente no cliente. Esse é o motivo porque muitas empresas quebram nos 5 primeiros anos. Exatamente isso. Muitas empresas, elas acabam acreditando que basta ter um produto ou ter apenas o dinheiro para começar, mas isso não é suficiente para que uma empresa consiga vencer, consiga ter propósito, consiga ter organização e principalmente que ela consiga ter todas as ações dela baseadas em dados reais. Deixa eu te trazer um dado muito atualizado do Sebrae. Segundo o Sebrae, 40% das falências ocorrem por falta de conhecimento na gestão empresarial. E eu estou aqui como minha missão e meu propósito para que isso não aconteça. Ou se você quer montar uma empresa e construir ela de maneira assertiva, ou se você já tem e não quer fazer parte deste índice, do qual 40% das empresas vão à falência por falta de conhecimento. Essa é a minha principal missão aqui no canal. Então, hoje, eu vou estruturar com você o passo a passo de como você não errar. Primeira coisa que você vai fazer é o seu planejamento estratégico. Nath, como é que eu faço isso? Você vai identificar e vai desenvolver a proposta de valor do seu negócio ou do seu serviço. Ou seja, uma empresa que ela é vencedora, ela precisa ter clareza sobre o problema e a necessidade que ela resolve. Ela precisa resolver os problemas de maneira clara. O entorno dela, os clientes dela, precisam entender de maneira clara qual é a necessidade que ela tem. A sua proposta de valor é o coração do seu negócio. Entendeu? Você precisa saber responder de pronto. Qual é o problema que eu resolvo? Porque a minha solução, ela é melhor do que a dos meus concorrentes. Esse é o primeiro passo para você ter clareza, para você conseguir ter uma proposta de valor adequada, para você de fato conseguir deixar claro no mercado para que você veio, tá? Por exemplo, o Nubank. O Nubank ele viu que consumidores estavam insatisfeitos com a burocracia e as taxas de banco tradicional. O que ele fez? Ele criou uma solução simples e acessível e eliminou as taxas. Ou seja, ele digitalizou os pacotes bancários. E isso fez o quê? Com que cada vez mais ele crescesse, porque ele tinha uma proposta de valor claro. Ele sabia a necessidade do cliente. Ele sabia qual era o problema que ele estaria resolvendo e a forma que ele estaria resolvendo. A Netflix, por exemplo, ela observou que as locadoras físicas eram cansativas e que se ela montasse um streaming, era uma oportunidade das pessoas terem essa liberdade. E o que isso acontece? Ela transformou toda a experiência do acesso online. Então, é sobre você ter uma proposta de valor clara sobre o que você resolve. Esse é o primeiro ponto, é o seu para quê? Para que eu existo? Por que as pessoas vão comprar de mim e não de outra pessoa? Ah, Nath, eu não sei por onde começar, eu não sei com que ferramenta usar. Eu acredito e gosto muito da proposta de valor analisada e estruturada através do Canva, tá? Por quê? O Canva é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta fácil, onde você vai poder listar, por exemplo, o problema do cliente. Qual é o problema do cliente?
né? No caso da Nubank, os clientes não queriam pagar taxa. No caso da Netflix, as pessoas achavam cansativo sair de casa, não. Qual é o problema do teu cliente? 2, qual é o desejo do teu cliente? O que ele de fato ele espera de você? O que ele de fato ele espera da tua solução? Perdão. Qual é o desejo dele, né? Ou seja, então, primeiro eu preciso entender qual é o problema que eu resolvo. Segundo, eu preciso entender qual é o desejo de solução do meu cliente. Terceiro, a forma dessa solução se encaixa com o mercado? É de fato uma demanda represada? Eu de fato tenho público? Gente, preste atenção em mim aqui. Vocês sabem que eu explico aqui no canal as coisas no detalhinho. Eu estou explicando para você como você não ser parte integrante dos 40% das empresas que quebram por falta de informação. Quem está falando para você é uma pessoa que reestruturou mais de 650 empresas. Tá? Então, Nathalie, isso são conceitos básicos. Não é. Primeira coisa que você precisa ter clareza é sobre a tua proposta de valor. É sobre qual é teu cliente, por que você é disruptivo no mercado, qual é o problema que você resolve. Isso é o básico do básico. E toda a tua estratégia a partir daqui vai ser montada com a tua proposta de valor. Segundo passo, você tem que conhecer o seu público profundamente. Um dos erros mais comuns no mercado é achar que o produto serve para todo mundo. Ah, eu tenho o melhor produto, ele vende só. Isso é balela. Isso é balela. Você precisa entender sobre o seu produto. Você precisa parar com essa ideia louca de achar que o teu produto serve para todo mundo. Isso é um grande besterol. Você precisa ter foco no que o cliente precisa. Ou seja, qual é o cliente ideal para a sua empresa, para a sua solução? Porque aí você não fica perdendo tempo. Você tem uma proposta de valor, você sabe o que você resolve, você sabe como você resolve, você sabe por que você resolve. A sua solução é a melhor que tem no mercado. Beleza. Não vai ser todo mundo que vai comprar de você. Você não é a última bolacha do pacote. Você precisa ter clareza sobre qual é o cliente que vai comprar de você e se isso tem espaço no mercado. Você pode utilizar o CPI, por exemplo, para desenhar um perfil exato do seu cliente, né? Então, Nath, como é que funciona o ICP, perdão? Como é que funciona o ICP do meu cliente? Primeiro, você vai ter que saber quem é o seu cliente, quem são os seus clientes, qual a idade, qual é o gênero, qual a ocupação, qual é o nível de educação. Segundo, quais as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Terceiro, onde eles estão? Quais são os canais que eu vou buscar ele? É numa palestra? É no físico? É no digital? Eles estão na academia? Eles estão aonde, esse meu cliente? Quarto, como você vai tomar as decisões para precificar? Como é que esses clientes, eles tomam decisão para comprar? Com base em como eles tomam a decisão para comprar, eu vou entender como eu vou precificar para gerar para eles uma coisa chamada valor e não precificar de acordo com o meu concorrente disputando preço. Então, eu vou avaliar o meu preço, como eu posso fazer uma proposta de valor para aquele cliente ideal, naquele perfil ideal, com aquela necessidade. Então, busca referência, faz pesquisa. Por exemplo, a Tesla, ela sabe que o público-alvo dela é composto por indivíduos com um alto valor aquisitivo. Quem são esses indivíduos? Eles são indivíduos preocupados com o meio ambiente. Eles são indivíduos que levam a sério o meio ambiente e levam a sério a tecnologia. Todo o marketing e design da Tesla, ela é voltado diretamente para essa característica. Então, você precisa saber o problema que você resolve, precisa saber o público que quer comprar aquele problema que você resolve. Só que, para eu saber o público, eu preciso saber as características desse público. Para quê? Para toda a minha gestão de marketing estratégica de venda seja pautado para aquele público, porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Por exemplo, o madeiro. O madeiro, ele tem como foco a classe média alta. Então, qual é o conceito do restaurante? Ele tem um conceito de trabalhar com a qualidade. Ele trabalha com hambúrgueres gourmet em ambientes sofisticados. Então,
Ele, conhecendo quem é o público ideal, ele gera, né, a necessidade desse público. Então, vamos aí, caneta e papel na mão. Você vai fazer uma pesquisa direta com os teus potenciais clientes. Exatamente. Você vai coletar os dados na sua rede social, com ferramentas, perguntar, ir atrás, ver a concorrência, se eles têm o mesmo público, como é que você pode agregar valor, mas você vai partir de quê? Da sua proposta de valor, tendo claro o que é que você resolve e por que você é diferente do mercado. Depois você vai estudar quem é o seu público ideal, o que é que ele faz, onde ele mora, quais são os canais de tração que você pode absorver. Ou seja, gente, eu estou te dando o caminho no detalhinho, como você não errar. Eu estou te dando o caminho no detalhinho, como você montar ou estruturar um negócio de maneira assertiva. As coisas são pautadas em dados assertivos, em pesquisa, em acompanhamento, não são vozes da sua cabeça. A maioria das pessoas que começam um negócio com vozes da sua cabeça, elas tendem a simplesmente ao fracasso. Por quê? Porque eles não entendem que não é sobre o seu produto, é sobre a sua proposta de valor, é sobre a sua oferta. Não adianta você ofertar uma Ferrari para um estudante, ele não vai ter dinheiro para comprar, ele pode até querer muito, mas ele não tem dinheiro para comprar esse carro. Você precisa saber onde está o seu público, onde está o seu consumidor. Como é que eu sei disso? Primeiro, sabendo o que eu resolvo, sabendo o que eu sou diferente do mercado. Segundo, é tendo uma estrutura de pesquisa, é validando, é sabendo o perfil do meu cliente ideal. Ok, a partir disso eu vou estruturar pesquisas no mercado. Como é que está sendo precificado o meu produto e o meu serviço? Como é a maneira que o meu consumidor compra? Isso tem várias ferramentas que podem te ajudar. Terceiro passo é você analisar o mercado e a competitividade dele. Então, se você de fato quer vencer, meu amor, é essencial você saber onde e com quem você está competindo. É aquela famosa ferramenta que eu entrego aqui para vocês direto, a análise de SWOT. Ou seja, eu já sei o que eu resolvo, eu já sei como eu resolvo, eu já sei como eu me posiciono no mercado de maneira única e exclusiva, eu já sei quem é meu público, eu já sei aonde ele está e eu já sei como é que ele compra. Agora eu vou olhar para mim. Vou olhar o que para mim? Eu vou olhar para o meu mercado. Eu vou entender pela análise do SWOT, que é aqueles 4 quadrantes. Primeiro quadrante, quais são as minhas forças e as minhas fraquezas internas. Depois, as oportunidades e ameaças do meu mercado. Então, quando você for olhar para a sua força, é o que a sua empresa é única. Por que a sua empresa é única? Quando você for olhar a sua fraqueza, é quais são os desafios que a sua empresa tem. Por exemplo, falta de capital, pouco conhecimento do mercado. Isso precisa estar mapeado. Porque quando você não tem clareza sobre quais são as suas forças e fraquezas, você fica à mercê do mercado. Quais são minhas oportunidades? Né? Ou seja, existe alguma demanda ou brecha do mercado que a minha empresa vai preencher? Por que a minha empresa é disruptiva e é diferente? Essas são as minhas oportunidades. Será que a mudança do governo, a postura e dando incentivo mais a determinados aspectos, isso não vai incentivar e oportunizar a minha empresa? E quais são as ameaças e barreiras externas? O que pode vir a prejudicar o meu crescimento? Por exemplo, muito entrante, muita concorrência agressiva, uma crise econômica, um problema do IOF, o problema da China. Entendeu? Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você vai abrir uma loja de roupa online. Deixa eu tomar mais uma aguinha, porque eu estou entregando um detalhinho. Essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, mas se você fizer tudo o que eu estou dizendo nessa aula, a tua empresa vai ser vencedora e ela não vai fazer parte dos 40% que quebra em 5 anos. Então, preste atenção, deixa de ser apoio. Acompanha aqui, já deixa teu like, tua curtida, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, porque lembre-se, a ignorância leva à falência de uma empresa e você pode estar negligenciando isso ao não compartilhar esse conteúdo de primeira que eu estou deixando aqui. Compartilhou? Então, vê só. Imagine que você vai abrir uma loja online.
Qual é a sua força? Você tem fabricação própria com preços acessíveis. Qual seria a sua fraqueza? Você tem pouco investimento em marketing. O que seria a sua oportunidade? Exposição de marketplaces populares, por exemplo, como Shopee, Amazon, aquela outra lá, Magazine Luiza, enfim. Qual seria a sua ameaça externa? Concorrentes com grande poder de marketing, como a Shein, que domina hoje o mercado. Então, baseado no meu mapeamento, compreendendo as minhas forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, eu vou criar um plano de ação. Então, depois que eu faço a análise de SWOT, cria um plano de ação rápido, de ações simples, não complica. Faça um plano de ações rápidas para explorar todas as suas oportunidades e minimizar as suas ameaças. Entendeu? Então, você já entendeu toda a estrutura do back-office, toda a estrutura de montagem. Agora vamos para a parte de operação e execução. O que você vai fazer? Você vai criar um produto ou serviço de excelência. Empresas bem-sucedidas, elas conseguem fazer produtos simples, mas com posicionamento excepcionais. Você pode ter produtos super simples, mas que você deixa uma proposta de valor muito importante para o mercado. Por exemplo, anota essa fórmula. Se você tem um valor, mais facilidade, mais eficiência, acabou, meu amor. Você precisa colocar isso assim no outdoor, pregado no espelho amanhecer. Eu preciso de um produto que tenha valor, ou seja, que agregue valor para o mercado, que tenha facilidade e eficiência, ou seja, resolva as coisas rápidas. Então, pergunta agora, o seu produto ou seu serviço, ele entrega mais valor do que o cliente espera? Ele é surpreendido pela a tua solução? Ele é prático de usar? Ou é muito complicado, ele tem que usar, ler manuais, enfim. Ele realmente resolve o problema de maneira eficiente? Faça agora essas 3 perguntas, que são os 3 pilares de uma empresa de sucesso, de uma empresa simples, sem ser simplista, mas de uma empresa que está iniciando com pouco recurso, com pouco caixa, mas que tem um posicionamento claro, ou seja, tem o primeiro pilar, que é a proposta de valor. Então, essa é a fórmula da vitória de uma empresa que tem pouco recurso, que está começando, que não quer falhar. É valor, facilidade e eficiência. Então, pergunta se o seu produto e seu serviço entrega mais do que o cliente espera. Pergunta se ele é fácil, prático de usar. E se ele realmente resolve o problema do teu cliente que tu já mapeou lá atrás. Por exemplo, a Apple, ele lança produtos todo ano, mas ele foca no design, na experiência de qualidade, acima de tudo. Então, ele é prático, ele é ágil, ele resolve tudo aquilo que ele se propõe a resolver do cliente. A Hotmart, por exemplo, ele torna processos de criação de cursos de venda digital de maneira prática e rentável. Então, criadores e compradores, eles entram na plataforma e têm uma experiência simplificada de compra e venda de curso. Então, próximo passo, a gente já estruturou, a gente já colocou a mão na massa para validar o nosso produto, agora a gente vai modelar negócios e fontes de receita. Então, defina agora o que e como a sua empresa vai gerar lucro. E existem 2 formas, 2 formatos logo nesse início. Você pode ter uma venda simples e direta, por exemplo, lojas online como Casa Bahia. São vendas simples e diretas. Você quer comprar um liquidificador, você vai lá, você sabe onde tem e compra, tá? Ou assinaturas. O seu produto vai ser venda simples e direta, você vai fazer assinatura, ou seja, quais serão os teus canais de negócio, de venda, de prospecção de cliente? Como é que você vai fazer isso? Então, assinatura, por exemplo, Spotify e Netflix. Ele vai estruturar a venda para o cliente dele de maneira recorrente para fidelizar o lucro através da assinatura. Você pode fazer upselling também, oferecer ao cliente algo complementar. Então, você vende um produto num ticket menor, upsell, e aí quando ele compra, ele já vê essa solução em um outro produto um pouco melhor, premium, enfim. Então, você é um salão de beleza, por exemplo, você oferece
Você pode ter a venda direta, a pessoa vai lá, faz uma escova. Você pode fazer um canal de assinaturas, onde ela paga mensalmente um combo de serviço e produto, né? E aí tem agendamentos aleatórios. Ou você pode colocar algo fixo, que caso ela queira um pacote adicional, ela faz só um upsell. Então, você precisa ver aonde o seu produto se encaixa em todos, se é mais fácil vender em todos. Isso é estratégia de venda, gente. E por último, e não menos importante, e super importante, eu diria, é que o seu negócio ele precisa ser eficiente e escalável. Então, você já tem uma proposta de valor claro, você já sabe para quem é cliente, você já fez pesquisa de mercado para saber como o seu cliente se comporta, onde ele está, como ele compra, você já adequou o seu produto ao seu cliente, a maneira que ele compra, você já estudou o mercado, você já entendeu qual é a forma que você vai vender, que adequa ao seu cliente. Agora você precisa fazer com que o seu negócio ele seja eficiente e escalável. Então, se você quer que a sua empresa ela cresça rápido, todos os seus processos precisam ser escaláveis. Ou seja, eles precisam atender todos os seus processos, os seus clientes, sem perder a sua qualidade. Nath, não sei como estabelecer processo. Aqui no canal tem uma aula no detalhinho como você vai construir os processos da sua empresa. Do zero. Meu compromisso é com a educação. Beleza? Depois que você estruturar os seus processos, você precisa estruturar os seus KPIs. O que são os KPIs, Nath? São os indicadores que você está seguindo os processos de maneira eficiente. Nath, não sei estruturar os KPIs. Por exemplo, eu quero melhorar o meu atendimento ao cliente, certo? Um KPI pode ser tempo de atendimento, satisfação do cliente. Ah, Nath, não sei, não tenho ideia sobre isso. Eu deixei aqui no canal uma lista de KPIs. Tem um vídeo aqui específicos como cada processo, atendimento ao cliente, venda, uma lista de KPIs que você pode estar usando, tá? Então, aqui no canal é para você, empresário, prosperar, meu amor. Se você não faz isso, é porque você não está fazendo o que eu estou dizendo a você. Então, por exemplo, você precisa mensurar qual é o custo de aquisição do teu cliente. Quanto você gasta para o teu cliente chegar até você, que é o famoso CAC. Quanto é o gasto para o teu cliente comprar de você? Depois, qual é a taxa de retenção? Ou seja, quantos clientes continuam comprando? Se você tem esses KPIs, você já deu um salto, você já está no nível top da pirâmide. Eu já sei como eu vendo, eu já sei minha proposta de valor, eu já sei como o meu cliente compra, eu já sei porque eu sou disruptivo, eu já sei a forma que eu vendo. Agora eu vou metrificar os meus processos para que eles sejam escaláveis e replicáveis. Massa. Mas eu preciso ter instrumentos, eu preciso ter métricas para saber se eu estou no caminho certo, indicadores de performance. Um indicador é o custo de aquisição do cliente, quanto o cliente custa para chegar até mim. Um outro indicador é a taxa de retenção, ou seja, quantos clientes eu vendo mais vezes, né? Ou seja, quantos clientes continuam comprando de mim. Um outro instrumento importante é a satisfação do cliente, que é o NPS, ou seja, o quanto o seu cliente está satisfeito e recomenda o seu negócio. Porque a gente sabe que um cliente satisfeito, ele vira um vendedor, né, gente? Então, por exemplo, a McDonald's. Tudo na McDonald's ele é padronizado e replicável em qualquer país. Então, isso faz com que ela mantenha a eficiência e a escalabilidade. Então, ele tem KPI de satisfação do cliente, ele consegue vender hambúrguer, vender batatinha, guaraná, sorvete para o mesmo cliente. Um cliente gostando, ele vai indicar que as pessoas comprem o sanduíche da McDonald's. Então, é sobre isso. Terceira parte, venda e relacionamento do cliente. Então, você vai criar uma estratégia clara, ou seja, você já está vendendo, você já está validando, você já estudou seu cliente. Agora, você vai estruturar uma estratégia clara para atrair cada vez mais cliente. Porque a venda, ela tem muita. A continuação da venda tem muito a ver com marketing. Então, você precisa ter os pilares do marketing. O marketing digital, que você vai focar nas redes sociais,
Você precisa entender a história do seu produto. Então, você vai fazer toda a conexão com o teu cliente. Você precisa entender qual é o diferencial do cliente e trazer isso para as redes. Para quê? Para que a tua marca se torne uma marca sexy, desejada, com várias vezes retrucada dentro do teu negócio. Que tu vais conseguir deixar isso emblemático para o teu cliente. Busca um atendimento diferenciado para o teu cliente. Busca um atendimento de uma linguagem, proposta de valor na linguagem, nos estereótipos, nas frases de efeito única, que ao a pessoa escutar sobre isso, ele saiba que está falando de você, ele saiba que está falando do seu negócio. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos resumir os 8 passos dos ensinamentos. Primeiro, você precisa ter uma proposta de valor clara. Segundo, você precisa ter conhecimento do teu público-alvo. Depois que você tiver todo esse conhecimento, você vai fazer o quê? Análise de SWOT. Aí você vai buscar um produto e um serviço de excelência, disruptivo no mercado. Depois você vai entender qual é a sua fonte de renda. Ou seja, como é que esse produto se desenvolve. A partir disso, você vai criar processos para que a sua operação seja escalável e eficaz. Depois disso, você vai investir em marketing, porque aí você já está com tudo organizadinho, para que traga mais cliente para você. E aí você vai trazer todo o foco para o atendimento do cliente, para a experiência do cliente, para o pós-venda, tá? Então, presta atenção. Negócios que vendem são aqueles que unem visão, estratégia e execução impecável. Vou repetir. Os negócios que hoje, de todas essas empresas que eu já passei, que vendem, são aqueles que conseguem linkar a visão estratégica à execução impecável. Quando você trabalha com clareza e propósito, o mercado não tem escolha a não ser abraçar o seu sucesso. Então, eu vou deixar aqui um exercício para você. Você vai fazer a seguinte tarefa. Você vai pegar o modelo Canvas. Se você não tem, você vai pedir aqui para a minha assessoria. Ela vai mandar para você, mas na internet tem. O modelo Canvas. E você vai fazer do jeito que eu disse a você. Você vai listar os pontos que podem melhorar para os próximos 6 meses. Você vai utilizar a metodologia do cliente ideal. Ou seja, você vai buscar o ICP do seu cliente. Para você saber qual é o seu público ideal. Então, agora que você vai fazer esses 3 pontos, você vai fazer o teu modelinho Canvas, você vai entender quais são os seus pontos de melhoria, você vai buscar o seu cliente ideal, você agora consegue estruturar o seu negócio de maneira assertiva. E se isso de alguma maneira, e eu tenho certeza que se você colocar tudo que eu disse aqui, é impossível dar errado, é impossível você errar no seu negócio. Porque esses são os pilares de aula que eu dou em mentoria. Se você quer alguém que te acompanhe, se você quer alguém que pegue na sua mão, deixa o teu recado aqui, eu quero. Porque nós temos consultoras que podem te acompanhar. Você pode ter o meu olhar estratégico para que a gente construa toda uma empresa que é impossível dar errado. Divulga esse canal, divulga esse vídeo para o maior número de pessoas, para que, de fato, a gente possa, através do conhecimento, da educação, transformar esse país. E aí os empresários conseguirem ter assertividade nos seus negócios. Então, eu sou Natália Azevedo, conto com você e deixa aqui embaixo o teu recado. O que isso impactou o teu negócio? O quanto esse vídeo foi útil para você? Porque é isso que importa para mim. Um grande beijo e até o próximo vídeo.